Segunda-feira nós tivemos mais uma reunião do Fórum sobre Acessibilidade promovido pelo CREA Paraná. E eu participei dessa reunião e minha tese praticamente foi aqui tenhamos a utilização da tecnologia para chegarmos a uma condição de autonomia. É utopia a inclusão no Brasil. Brasil para chegar, nosso povo para chegar à compreensão da importância da autonomia ainda terá que ultrapassar alguns estágios de cidadania que nem começou. Nosso povo, em grande parte vindo recentemente do interior, desconhece ou não se interessa com a vida da pessoa com deficiência, a pessoa carente de boas calçadas, de segurança, mobilidade, acessibilidade, inclusão. Quando a gente pergunta muitas vezes em lugares em que esse tema deveria ser uma rotina, a gente se surpreende de ver a ignorância em relação à questão, às deficiências, a necessidade de educar a garotada, os jovens para a convivência segura, harmoniosa, com os idosos, com as pessoas com deficiência e outras que, sendo portadoras de doenças debilitantes, precisam de assistência e de instalações adequadas. Nós não temos isso. Inclusive, na última feira, na Reatec, que eu visitei, fiquei frustrado. Parecia uma feirinha que nós chamamos aqui no sul do Brasil de Paraguai, onde a gente via muitas traquitanas importadas e quase nada feito no Brasil. Existe, né? Mas a promoção, o mercado, o interesse é tão pequeno que essas unidades de pesquisa e desenvolvimento de soluções a favor das pessoas com deficiência já nem se sentem atraídas por um ambiente como o da Reatec, um pouco diferente de alguns anos atrás, onde nós chegamos a ver feiras esplendorosas, uma feira pelo menos, em 2007, se não me engano. Por que isso está acontecendo? E afinal, o que nós queremos? Se os prefeitos têm dificuldade de entender o que é necessário, se as concessionárias insistem em colocar postes no meio das calçadas, se os motoristas dirigem de uma forma absurda pelas ruas de qualquer cidade, se nas escolas a criança com deficiência é alvo de todo tipo de exclusão, de agressão, então nós temos que ver autonomia. Por exemplo, o óculos. Vocês já imaginaram o que seria o mundo sem essa invenção fantástica? Centenas de milhões de pessoas estariam hoje na condição de pessoas com deficiência. O que o óculos deu? Autonomia, autonomia. Essa é a palavra. Com o óculos eu não preciso de mais ninguém. Não preciso da caridade de ninguém, posso trabalhar, viver. Então, lembrando que a ciência oferece soluções tão fantásticas
quanto essas que transformaram Steve Jobs numa personalidade internacional, a gente pode ter a convicção de que muitas outras soluções seriam possíveis, desde que houvesse de fato vontade. Então, nessa reunião, que a gente teve a oportunidade de filmar, nós tivemos a chance de expor nossas propostas de uma maneira mais ampla. O que nós queremos? Queremos aproveitar até uma oportunidade especial. Se a Gleisi Hoffmann foi eleita senadora do Paraná e agora é chefe da Casa Civil, se o marido dela é ministro das Telecomunicações, e se nossa presidente, de fato, está determinada a agir de forma objetiva em relação aos problemas brasileiros, então nós podemos pleitear a criação de polos de pesquisa, de universidades especiais, escolas técnicas especiais, dedicadas em tempo integral, de ponta a ponta, laboratório, office boy, professor, reitor, a pessoa com deficiência. Não para ficar discutindo semântica, que é um negócio tenebroso e que tem gasto um tempo monumental. Nós estamos há décadas discutindo semântica. Então, na hora da gente discutir tecnologia, nós podemos discutir tecnologia, nós devemos discutir tecnologia. E onde? Talvez criando uma universidade para surdos no Brasil, como existe a Gallaudet, como mesmo até no estado do Alabama, lá o Instituto Helen Keller, como existe no Japão. Nós vimos a Universidade de Madrid desenvolver sistemas para produção de textos em linguagem de sinais. Mas existe. A diferença em termos de tecnologia é muito grande. Eu posso afirmar isso, e afirmo categoricamente. Eu trabalhei minha vida inteira na área de engenharia, na área técnica. Sou filho e neto de eletricistas. Cresci em balcão de lojas. Acompanhei a engenharia elétrica em todos os seus níveis, vamos dizer assim. Se fosse um pouco mais velho, talvez tivesse tido a oportunidade de vender alguma lâmpada padrão Thomas Alva Edison. Mas não, nasci em 44. E na Copel, quando entrei, fui trabalhar numa área de ensaios, teste laboratório. Essa área me ensinou muito. Mais adiante, no final da obra da usina de Foz do Areia, eu tive a oportunidade de comprar $1.150.000, gastar $1.150.000 em equipamentos para laboratório. Isso em 1980, 81. Resultado, aprendi muito. Eu fui presidente do Laboratório Central, do Conselho de Administração do Laboratório Central, fui membro do Conselho Administrativo do CEPEL, no Rio de Janeiro, e visitei indústrias e laboratórios pelo mundo inteiro. Me lembro que só em Erlangen, na Alemanha, o diretor lá informou que 3.000 engenheiros trabalhavam em pesquisa e desenvolvimento em tempo integral. Siemens. E nós aqui? A pesquisa meia boca, que só não foi completamente zerada porque o lobby da indústria, da agroindústria era grande, e graças a isso nós temos uma Embrapa com resultados fantásticos.
uma das grandes responsáveis pelo fato de o Brasil ser um celeiro para o mundo, né? E uma grande fazenda com condições de plantar e criar animais num ambiente tropical ou semitropical e garantir a nossa balança de pagamentos. E agora a Petrobras, desenvolvendo tecnologia, o que é muito bom, e que seja tecnologia carimbada, registrada, travada aqui no Brasil, porque nós temos gasto muito dinheiro em pesquisa em multinacionais. Nós somos cobaias, por exemplo, do automóvel a bicombustível, feito aqui no Brasil, e, no entanto, provavelmente pagando royalties para indústrias estrangeiras. Então nós temos que ter tecnologia brasileira para os brasileiros, a favor do Brasil. E um nicho de trabalho, de cidadania, né, é a pesquisa e o desenvolvimento de soluções para as pessoas com deficiência. Trabalhando nesse sentido, nós vamos estar encontrando soluções para os idosos, para as pessoas doentes, para todos aqueles que precisam de algum equipamento, algum recurso para terem autonomia, para poderem viver com segurança, não ficarem dependendo de terceiros. E não acontecer como aconteceu até na França, que numa onda de calor, há uns anos atrás, matou mais de 10 mil pessoas, porque elas simplesmente não estavam preparadas para pedir socorro, no mínimo, né? Idosos, e foram flagrados numa situação mortal, numa armadilha, porque não houve nenhuma preocupação preventiva para esse tipo de cidadão nessas condições. Então nós podemos e devemos desenvolver soluções. Agora, para isso, nós precisamos de vontade política, acima de tudo, porque o dinheiro, infelizmente, é administrado por órgãos federais que muitas vezes atendem interesses de terceiros, e nós, idosos, pessoas com deficiência, não temos dinheiro nem condições de ir para Brasília fazer lobby, manifestações a favor de empenho, pedindo empenho para os problemas em que nos encontramos. Nós precisamos de pesquisa e desenvolvimento a favor do idoso, da PCD, de universidade. Isso tudo é possível. O governo anunciou 4 institutos de tecnologia, a criação de 4, já tem 18, vai para 22 institutos nacionais de tecnologia. Um no Nordeste, outro sobre biodiversidade, sobre o índio, tudo. E nenhum instituto dedicado a tecnologias assistivas. Quer dizer, isso é surpreendente, é algo assim que nos deixa perplexos, porque, afinal, não podem alegar ignorância em relação ao problema. Nós sabemos que eles sabem, nós sabemos que não é segredo para eles que nós precisamos de soluções, né? Soluções que não aparecem, é o caso. A televisão teima em atrasar o quanto pode a apresentação de programas com legenda, né? Porque falar em linguagem de sinais já é até utopia, né? E legenda, nós vemos excelentes filmes educativos, né? Os famosos filmes da Discovery, etc., sem legenda. Então, uma pessoa que é deficiente auditiva, inclusive com uma meia deficiência, perde esses programas porque não teve oportunidade, não consegue entender
do que as pessoas falam, né? E sem falar em audiodescrição e coisas assim. Então a pesquisa a favor da pessoa com deficiência, ela é, vamos dizer assim, um espaço de trabalho que pode ser desenvolvido dando autonomia às pessoas com deficiência, viabilizando a vida normal de dezenas de milhões de brasileiros, dando dignidade, né, reintegrando ao mercado de trabalho, viabilizando umas soluções em cidades que teimam em não oferecer nenhum ambiente amistoso à pessoa com deficiência, exceto os shopping centers, né? Então, está na hora, já que o Brasil acredita que a marola que está acontecendo aí pode ser resolvida investindo e gastando, investir em tecnologia e soluções em parceria com a indústria, com o comércio, para a criação de tecnologias que reintegrem o cidadão à vida normal, né? Tanto o governo quanto a iniciativa privada. A iniciativa privada pode formar os IPs, pode, existindo ONGs, entidades bem estruturadas, pleitear verbas e fazer pesquisa e criar produtos que vão de coisas simplíssimas a complexas, né? Que nós simplesmente carecemos de tudo, né? Exceto as tradicionais cadeiras de roda, muletas. Está na hora do pessoal usar GPS e outras coisas para ajudar melhor a mobilidade de pessoas deficientes sensoriais, intelectuais, idosos, etc., na vida que são obrigados a ter em megalópolis que estão se transformando em monstrópolis. É só querer, basta o presidente da República, nossa presidente, Sua Excelência Dilma Rousseff, querer, e dentro de 1, 2, 3 anos isso será uma realidade. Pelo menos o conforto de saber que no Brasil teremos então ambientes levando a sério a necessidade de criar soluções acessíveis à população, né, que lhes deem autonomia e reintegração à sociedade em que vive. Está na vontade, está vamos dizer assim, na cabeça, na caneta, no poder de decisão de nossas autoridades. Tem outra, hein? Isso pode ser feito no plano federal, no plano estadual, e dependendo do tamanho da cidade, até nas cidades. E grandes empresários, grandes grupos econômicos ou de porte médio, podem de imediato fazer isso, e até um microempresário que seja suficientemente inteligente e capaz de desenvolver soluções e apresentá-las à sociedade, com isso sendo remunerado e ganhando um espaço na galeria dos Steve Jobs da vida, dedicados às pessoas com deficiências, pessoas doentes e idosas. Já pensaram, né, se uma meia dúzia de pessoas com padrão intelectual que ele teve tivessem tido essa determinação, o mundo hoje seria muito melhor.